Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora nós iremos falar sobre por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico. E a fase mais difícil de um relacionamento tóxico, de você viver num relacionamento tóxico, é reconhecer isso. É quando você não quer acreditar. Alguém já viveu isso? Eu não quero acreditar que eu estou num relacionamento tóxico. Eu não quero acreditar que aquela pessoa não é do jeito que eu imaginava. Você resiste. Há uma resistência. Por quê? Porque normalmente, presta muita atenção agora no que eu vou te falar. Normalmente, dentro de uma relação tóxica, e como eu sempre digo, um relacionamento tóxico não envolve apenas um relacionamento amoroso. Uma relação tóxica, ela acontece entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho. Não é apenas um relacionamento amoroso, mas acontece muito em relacionamentos amorosos. Então, essa relação, ela começa normalmente boa. Normalmente é uma relação que começa, com amor, com paixão, com momentos felizes. E claro que aquilo te deixa bem, te deixa satisfeita. Só que, ao longo do tempo, essa pessoa, o seu parceiro ou sua parceira, eles vão mostrando quem eles são. E esse relacionamento, ele começa a ficar o quê? Ruim para você. E claro que você, apegado àquilo que você viveu de bom, você não quer acreditar que você está dentro de uma relação tóxica. Por isso que a fase mais difícil é a fase a ficha caiu. Escreve aqui, a ficha caiu. A ficha caiu nossa, realmente eu estou numa relação tóxica. Por quê? Porque a sua mente, presta muita atenção aqui também, a tua mente o tempo todo quer garantir a sua sobrevivência. E para ela, vale muito mais você estar num conhecido, olha só, presta atenção, num conhecido desconforto do que você ir para um desconhecido conforto. Pode parecer louco isso, né? Mas para sua mente, tudo se trata de sobrevivência e o que ela não conhece, o que você ainda não viveu, para sua mente é muito perigoso. Ela não sabe se vai dar certo ou não, porque ela está focada apenas em garantir a sua sobrevivência. Por isso, cabe a você começar o quê? A se mexer. Ó, Zenira, a ficha caiu depois de 44 anos de casada. Às vezes demora mesmo. Porque a gente não quer enxergar. Porque a gente fica muitas vezes preso àquilo que foi bom. E por que você fica preso àquilo que foi bom? Presta atenção agora que fichas vão cair mais ainda. Porque aquilo que você experienciou de bom, aqueles momentos que foram legais, aqueles momentos que você ficou feliz, tudo aquilo completou, tudo aquilo apenas apenas anestesiou a sua ferida emocional. Então assim, imagine o seguinte, imagine que você esteja, e nós estamos infelizmente vivendo isso, um momento desértico, em muitas regiões do país, muito poucas chuvas e muito calor. Imagine o seguinte, que você esteja caminhando pela sua cidade, caminhando, e você não tem água. E você não tem água disponível. Você fica o quê? Com muita sede. Faz sentido? Muita sede. Você está ali com a garganta seca, muita sede. Aquilo começa a te incomodar. E aí, quando alguém te oferece um copo de água, você bebe aquela água, e aquela água é extremamente prazerosa, aquela água ela é refrescante, aquela água ela te salva, porque você estava ali provavelmente totalmente desidratada, e aí você bebe esse copo de água. Só que, olha só, essa água uma hora vai acabar. E a sua sede vai continuar. Por isso que tratar a causa é tão importante, porque a sua ferida emocional é uma ferida que foi construída desde a sua infância, é uma ferida que está aberta e que aqueles momentos positivos, aqueles momentos felizes,
Eles anestesiaram a dor que você sentia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para o Lopes, que acabou de chegar. Bruna Ambrosin, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Lídia Cristina, a Débora Balbino, seja bem-vinda. A Cíntia Coelho também por aqui. O Márcio Negro, seja muito bem-vindo. A Sandra Batista, excelente. Sejam bem-vindos, a gente está falando sobre como sair, por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico. E se você quiser uma sessão de avaliação gratuita comigo, ó, como está escrito aqui, digita trauma, que aí a gente vai conversar. Marli, chegando também aqui, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Por que é tão difícil? Porque existe essa ferida emocional. Mas não é apenas isso. Existe nesse momento na tua vida, e é totalmente compreensível, e se você está vivendo isso, se acolha. Tudo bem? Se acolha. Existe uma grande confusão emocional. Existe uma grande confusão emocional na tua vida. Você não sabe se vai dar certo se você sair dessa relação, você está sem confiança. Porque a confiança é o que gera ação. Se você não confia em si, você não consegue mudar a sua vida. É a confiança que gera ação. E é a ação que gera a transformação na sua vida. Só que a tua confiança, talvez hoje ela esteja baixa, a confiança nas suas decisões, a confiança nas suas escolhas, a confiança nas suas ações. Sabe por quê? Porque a sua autoestima está baixa. E a autoestima baixa é como se você tivesse um carro sem gasolina. É um carro que não serve para nada. Porque se você tem um carro e não consegue ligar esse carro, não consegue fazer ele andar, não serve para nada. E essa autoestima baixa, ela está dessa maneira por quê? Porque você vem se submetendo há anos dentro de uma relação tóxica. Há anos que você está vivendo dentro de uma relação tóxica e abusiva e que você não consegue sair. E o que isso gera na tua vida? Uma autoestima baixa. Autoestima é como eu me vejo. É como eu me percebo no mundo. Quem sou eu? Quando você olha no seu espelho, como é que você se sente quando você olha para si? Talvez hoje você se sinta alguém fraca. Talvez você se sinta até derrotada, fracassada. Só que eu quero que você entenda que você não é isso. Escreve aqui, eu não sou isso. Você não é isso. Você é alguém muito capaz sim de mudar a sua vida. Desde que você aceite uma coisa fundamental. Presta atenção. Preparação. Você precisa se preparar para sair dessa situação. É a preparação que vai te tirar desse sofrimento que você está há tanto tempo. É a preparação que vai verdadeiramente mudar a sua vida. A preparação é a ação. Preparação com ação gera coragem. Preparação com ação gera coragem. Ah, Gata, eu não tenho coragem. Sim. Sabe por quê? Porque você não se preparou. E você precisa se preparar agora. Alzenira, meu Deus, parece que você está falando só comigo. Eu conheço um pouquinho das pessoas, viu, Alzenira? Eu conheço um pouquinho desse assunto. E o que eu estou falando aqui é a história de muitas pessoas que eu já atendi através da hipnoterapia, através da blindagem emocional, que é o meu programa. Boa, Eloíde, eu sou uma pessoa muito capaz. Boa, Marlene, não sou isso, vocês não são isso. Vocês não são o que a sua mente talvez esteja dizendo para você. Só que, presta atenção, para você sair dessa relação tóxica, você precisa estar disposta a pagar o preço. Existe um preço a ser pago. Existe um preço. E esse preço não é monetário muitas vezes. O preço é de você atravessar o processo. Ninguém consegue se separar, por exemplo, sair de um relacionamento tóxico. Vamos imaginar um relacionamento com a mãe. Uma relação tóxica com a mãe, que é uma relação umbilical, literalmente. Você não sai do dia para a noite. É preciso uma preparação. Especialmente uma preparação emocional. Você precisa estar dominando as suas emoções para isso.
E para você sair de um relacionamento como um casamento, também você precisa ter o que eu chamo de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. É essa blindagem emocional, que é o domínio das suas emoções, que vai te tirar desse relacionamento difícil. Porque hoje você está, imagina que você esteja no meio do mar, no meio de uma tempestade, onda vindo para lá, onda vindo para cá, onda vindo pela cabeça, e você está ali se debatendo. Você talvez esteja nessa situação. Você está dentro de um relacionamento tóxico que está batendo na tua cara o tempo todo. É onda para lá, é onda para cá. E você está ficando sem forças. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez esteja nessa tempestade, literalmente numa tempestade. E essa tempestade emocional não dá para você conseguir pensar com racionalidade. Porque existem muitas evidências, você sabe que é uma relação tóxica. Só que você permanece nela por quê? Porque existe uma ferida emocional. Porque existe, olha só, escreve aqui para você não esquecer, um ganho secundário. O que é um ganho secundário? Não, gata, eu não tenho nenhum ganho ficando nessa relação tóxica. Tem. O pior é que tem. Bom dia, Valquíria, Iraildes, Alzenira, muito. Boa, blindagem emocional. Marli, você me mostrou o caminho, hoje estou mais confiante, você me ensinou a me preparar, muito obrigado, hoje tenho a direção. Fico feliz com isso, Marli. E você vai conseguir. Existe um caminho, existe um processo. Você que fez a blindagem comigo e agora está na comunidade Coragem, você sabe disso, existe um processo. E é atravessando o processo que a gente alcança aquilo que a gente quer. Não dá. E eu sei que a gente tem aí uma urgência de resultado. Só que esse é o grande problema das pessoas. Elas focam na urgência de resultado, ao invés de focar na urgência do processo. Se as pessoas colocassem intensidade nos seus processos, se elas colocassem velocidade nisso, o resultado vem mais rápido. Mas não, elas focam o quê? Na urgência de resultado. A urgência de resultado, ela só vem, o resultado rápido só vem se eu colocar intensidade no processo. Não há outro jeito. Senão você fica caindo em fórmulas mágicas. Você fica caindo em ciladas. E aí, claro que você se frustra, é claro que você se sente mal, é claro que você vai perdendo a confiança em si. Você vai falar, nossa, de novo fiz uma escolha errada. Nossa, de novo eu acreditei que eu ia conseguir isso em 2 dias e eu não consegui, eu me sinto mal. Por isso que atravessar o processo é algo importante. E você também só consegue isso se você tiver o quê? Se você tiver a blindagem emocional. Você precisa ter esse domínio das emoções para que você possa entender que, às vezes, você vai ter que segurar um pouquinho mais as pontas nessa relação para você, por exemplo, se fortalecer financeiramente. E eu sei que é difícil. Talvez você não suporte mais o teu parceiro, mas estrategicamente você vai precisar talvez suportar mais um pouco para que você possa, por exemplo, fazer um pé de meia e aí tomar a sua decisão. É isso que você precisa ter, que é esse domínio das emoções. Por quê? Porque quando uma emoção toma a decisão por você, é como um elefante entrando numa loja de cristais. Imagina um elefante entrando numa loja de cristais. Vai derrubar tudo. Vai derrubar tudo. Então, você precisa ter esse domínio das emoções para entender qual é a tua ferida emocional. Quer ver? Eu vou contar uma história de uma cliente minha de hipnoterapia, só para você entender que o que eu estou falando aqui para você não é teoria, é prática. É o que acontece. Bom dia, Neide, bom dia, Cidinha, quando você trata a causa, quando você cura a ferida emocional, você passa a ter um novo comportamento. Porque existe um ganho secundário, como eu estava falando.
O ganho secundário, por exemplo, para uma pessoa que está numa relação tóxica, é o quê? É o anestésico para a ferida emocional. Só que um anestésico não trata a causa. Um anestésico que ele alivia temporariamente a dor. Temporariamente a dor. Se você tiver, por exemplo, um problema no teu dente, aí você está lá com um problema de canal, que é a raiz da sua dor. Mas aí você fala assim, não, eu não vou, eu tenho medo de dentista, eu vou só tomar o remédio aqui. Você toma uma vez, alivia a dor. Só que daqui, sei lá, 6 horas está doendo de novo. Aí você toma de novo o remédio, daqui a 6 horas está doendo de novo. E aí tem uma hora, presta atenção, que o anestésico não resolve mais. Sabe por quê? Porque o nosso corpo se adapta. E aí você de novo está com aquela dor insuportável. Aí o que acontece? Aumenta a dosagem. E aumenta a dosagem. Só que viver à base de remédios não dá mais para você, talvez. Você talvez esteja aí debilitada fisicamente. Por quê? Porque você não toma uma decisão. A indecisão, ela é a causa de muito sofrimento na nossa vida. Um sofrimento emocional e físico também. Então entenda que você tem um ganho secundário quando você não sai de uma relação tóxica. Por exemplo, é o caso que eu vou contar dessa minha paciente. Ela vivia num casamento falido há muitas décadas. Há muitas décadas. E os filhos já tinham saído de casa, era ela e o marido apenas, ela estava infeliz. E ela vivia o quê? À base de remédios. Por quê? Porque ela tinha muitas crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade. Aí ela veio fazer o protocolo de hipnoterapia comigo. Vamos buscar o quê? A causa. Por que ela ficava nessa relação, sendo que, olha só, até as filhas dela, acho que eram 2 ou 3, já tinham falado, mãe, sai dessa relação. Sai dessa relação. Só que ela não saía. E a desculpa dela, presta atenção, a desculpa dela era que ela se sentia culpada se ela abandonasse o parceiro dela, o marido dela. Porque ele não ia conseguir sobreviver, que ele não ia dar conta sozinho, ou seja, ela estava preocupada com o outro. Alzenira, com certeza ela chama Alzenira. Não sei, não era Alzenira, mas talvez seja a sua história. Mas vamos lá. Talvez seja muito parecida, porque é uma história infelizmente comum. Eu não quero sair porque ele não vai dar conta sozinho. Aí vamos à causa. Existia uma ferida do abandono. Por quê? Olha só, presta atenção. Essa minha paciente, ela foi a última filha de uma família, talvez de 8 ou 9, aquelas famílias grandes, né, do passado, 8, 9. Oi, Rubenilson, seja bem-vindo. A Thaís também por aqui, a Mônica, oi Mônica, a Isa também, sejam bem-vindos. A Mônica, grande vitória, hein, Mônica, parabéns. E naquelas famílias gigantes, e ela era a última filha. E vamos imaginar, como última filha, numa família grande, lá atrás, né, décadas atrás, essa criança, ela não recebeu afeto, ela não recebeu muita atenção, e aqui como eu digo todos os dias, sem julgar a mãe e o pai, sem julgar. Mas é uma realidade, ela não conseguiu receber atenção, afeto, carinho, porque tinha uma família extensa ali. Pois bem, qual foi a maneira, presta atenção, que ela encontrou de sobreviver? Isso de uma maneira subconsciente, não é uma maneira consciente, é uma maneira que aquela criança que precisava sobreviver encontrou para ser vista pela mãe. Ela se torna o quê? Uma pessoa que faz tudo, que obedece à mãe o tempo todo, que faz todas as tarefas, que não dá trabalho para a mãe, que é ótima aluna, que cozinha junto com a mãe, que arruma a casa, que cuida dos irmãos, mais velhos inclusive. Ou seja, ela criou um padrão para sobreviver de cuidadora,
de cuidar dela. E aí esse padrão deu certo, porque a mãe via ela, a mãe estava ali, boazinha, exatamente, a boazinha. E aí esse padrão se tornou o quê? O modo de vida dela. E isso ela foi levando para todas as áreas da vida dela. E aí quando ela casa, ela, mesmo nessa situação, num relacionamento que ela é maltratada há muito tempo, mesmo num relacionamento que já está falido e as filhas inclusive incentivam ela a sair dessa relação, qual era o ganho secundário dela? Era esse cuidar. Pode parecer contraditório, mas era isso que ela ganhava naquela relação. E subconscientemente a mente não queria que ela perdesse aquilo. Porque senão o que a mente imaginava? Que se ela deixa de cuidar da única pessoa que restou para ela, porque as filhas já casaram, foram embora, a única pessoa que restou era o marido. Se ela deixa de cuidar, a mente dela acredita que ela vai ser abandonada, que ela vai sentir a mesma dor que ela sentiu quando ela não era vista pela mãe, quando ela não era cuidada pela mãe. E aí você pode falar o seguinte: ô Gata, mas hoje ela é uma adulta. Sim, ela é uma adulta, só que a mente, presta atenção, ela guarda aquelas emoções que você viveu e que foram impactantes para que você sobreviva, para que você não viva aquilo de novo. Ela guarda aquilo, e quando ela guarda, quando tem uma ameaça, a mente vem e domina. Por isso que quando a gente tratou essa dor, essa ferida do abandono que ela sentiu lá na infância, isso ressignificou a crença dela, e aqui guarda que a crença, ela sustenta um comportamento. Toda crença sustenta um comportamento. Por exemplo, você tem a tua religião aí, a sua crença, certo? Você acredita, né, que aquilo que você crê é bom para você. E aí qual é o teu comportamento? É seguir essa doutrina. Faz sentido? E aí com isso, o que acontece? Ela comporta-se dessa maneira. E a partir daí, ela conseguiu sair dessa relação sem culpa. Por quê? Porque ela se sentia, antes de fazer o protocolo comigo, ela se sentia muito culpada só de pensar em sair dessa relação. Mas ela entendeu e ela conscientemente sabia que aquela relação não era boa para você. Tanto que, olha só, ela conseguiu sair das crises de ansiedade, ela cessou com as crises de ansiedade. Por quê? Porque o corpo não precisava mais ficar num modo de luta. Por quê? Porque aquela relação não existe mais. Faz sentido isso para você? A Valquíria, para confirmar que ela não merecia amor. Na verdade, Valquíria, a mente dela criou uma interpretação de que amor, proteção, segurança tinha a ver com doação. Tinha a ver com ela fazer. Então, vamos imaginar, isso acontece com muitas mulheres. Acontece com muitas mulheres que, por exemplo, casam, têm filhos, e depois que os filhos vão embora, né, porque vão fazer suas vidas, elas entram em depressão. Porque acabou o sentido para muitas delas. Puxa, eu vivi vivi 30 anos para os meus filhos e agora eu não sei o que eu faço da minha vida. Alguém já viveu, já conhece alguém assim ou vive isso? Eu não sei o que eu faço da minha vida, por quê? Porque eu vivi só para as outras pessoas, eu não vivi para mim. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por isso que quando você rompe com esse ciclo tóxico, e é por isso que são as decisões que mudam a vida, isso, o ganho secundário é cuidar. Exatamente, Valquíria, exatamente. Ela cuidava e era o anestésico para quê? Para a ferida emocional que ela tinha do abandono. Tudo bem? E muitas pessoas, elas demoram a se dar conta de que elas estão numa relação tóxica. E elas não percebem o custo disso. Há um custo muito alto para você se manter numa relação tóxica.
há um custo muito alto para você permanecer sem tomar uma decisão, porque são as decisões que mudam a sua vida. Quando você decide algo, é aí que a tua vida vai começar a mudar. E coragem, que todo mundo acredita que é o que precisa para mudar a vida, a coragem não é algo mágico. A coragem não é algo que você do dia para a noite vai surgir na sua vida. A coragem vem da preparação. Coragem é ação com preparação. A palavra coragem vem do latim, da junção de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Isso é coragem, agir com o coração. Essa é a tradução literal da palavra coragem, o significado literal. Ação, agem, ação, e ação com preparação. Para você fazer um movimento, digamos, brusco na sua vida, como sair de um relacionamento tóxico, você precisa do quê? De preparação para isso. Você precisa se preparar. Se você não se prepara, é claro que você vai ter medo. É claro que você vai ser dominada pelo medo. É claro que você talvez falhe e você desista. E o que você não pode mais é desistir da tua vida, desistir dos teus sonhos, desistir de ser quem você é. Em troca de um ganho secundário, muitas vezes irrelevante, e que está atrelado a uma ferida emocional lá do passado. Olhar para a sua história, fazer as pazes com ela, é o que vai te tirar, literalmente, de uma vida de sofrimento. A coragem que você tanto clama, que você tanto quer na sua vida, vem de preparação, e preparação é um processo. Preparação é você passar por um processo, não é fórmula mágica. É por isso que fórmula mágica vende, porque é uma promessa vazia e você acaba acreditando. Por que tanta gente está perdendo dinheiro aí nesses jogos online aí, jogo do tigrinho, jogo de não sei o quê? Por quê? Porque é promessa fácil para ganhar dinheiro. A dor é tão grande que, é fácil, é só fazer isso e eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Se a vida fosse apenas por atalhos, todo mundo estaria bem emocionalmente, bem fisicamente, todo mundo estaria rico, todo mundo estaria feliz. Faz sentido? E não é a realidade é o contrário. São poucas as pessoas que estão bem consigo mesmas. Então a gente precisa entender que a vida é um processo. E se eu quero velocidade no resultado, eu preciso botar intensidade no processo. Eu preciso estar disposta a me desconstruir muitas vezes. Você, talvez hoje, esteja numa vida confortável. Não, gata, eu estou sofrendo. Você está numa vida confortável, sabe por quê? E aí não é culpa sua. Não é culpa sua. Você está numa vida confortável porque, para sua mente, tudo é sobrevivência e ela vai fazer de tudo para você se adaptar. Ou seja, você está adaptado à vida que você tem hoje. Então, assim, se eu quero uma vida diferente, eu preciso ir pro desconforto. Oi, Geisa, tudo bem? Geisa já participou da blindagem emocional. Como fazer as pazes com o passado? Ótima pergunta. Como fazer as pazes com o passado? Você precisa ressignificar as crenças que existem aqui na sua mente. As crenças que fizeram você ter um comportamento ao longo da sua vida. É você tirar a emoção ou as emoções ligadas a alguns fatos da sua vida. Existem fatos que você, Geisa, sabe claramente, né, que aquilo te gera, por exemplo, culpa. Mas existem outros fatos que estão aqui no subconsciente. Por isso que eu falo da hipnoterapia. Por isso que eu hoje sou hipnoterapeuta, porque a hipnoterapia ela trata a causa e ela é uma ferramenta rápida para você ressignificar isso.
Aliás, para quem quiser, eu tô fazendo alguns dias aí de sessões de avaliação gratuita. Então, digita trauma aqui para você receber o link no seu direct e aí você vai poder ter a chance aí de descobrir a causa, talvez, de um trauma emocional, da sua procrastinação, um trauma de uma doença física, porque as doenças físicas, em sua maioria, têm relação com questões emocionais. E aí você pode realmente fazer as pazes com o seu passado. Eloíde, precisa passar pelo processo, nada gostosinho. Exatamente, não é nada gostosinho o processo. Mas ele é libertador. Ele é libertador. Quando você passa pelo processo, quando você entende que a vida é feita de processos. Você não aprendeu a andar do dia para a noite. Faz sentido? Você caiu, levantou, ficou de joelhos, rolou, até que uma hora você entendeu, o teu corpo entendeu como ficar de pé e sustentar. E aí você o quê? Começou a praticar aquilo. Por que sair de um relacionamento tóxico, por que sair de um sofrimento vai ser diferente? Vai ser rápido? Não é. Por exemplo, muita gente até fala o seguinte para mim, gata, eu não acredito que em 60 dias, que é o tempo do meu protocolo de hipnoterapia, que eu vou sair de um sintoma. Só que a diferença é que a gente está tratando a raiz do problema. A gente está tratando a causa. Quando você vai direto na causa, você acaba com o sintoma. Imagine o seguinte, que você tenha aí na sua casa, não desejo isso para você, tá bom? É só o imaginar. Imagine que na sua casa agora, você perceba que uma das paredes aí da sua cozinha uma dessas paredes está preta, embolorada, suja, úmida, porque existe um vazamento. Quando você não trata a causa, qual é a solução para isso? Vou pegar uma tinta, vou passar aqui na parede e pronto, olha, minha parede está branquinha de novo. Resolvi o problema? Não. Você mascarou o problema. Porque daqui a alguns dias, essa tinta nova vai de novo ficar o quê? Ela vai ficar embolorada, suja, e você vai ter o mesmo problema. Por isso que isso é o que a maioria das terapias convencionais faz, que é tratar sintoma. A hipnoterapia não trata sintoma, a hipnoterapia trata causa. Por isso que eu brinco que dificilmente alguém se torna o melhor amigo do hipnoterapeuta, diferentemente do psicólogo e de outros terapeutas, que você fica lá 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque você vai ver esse cara em 60 dias e acabou. E acabou. Por quê? Porque você tratou o problema. Como que a hipnoterapia faz, nesse caso, nesse exemplo que eu te dei? Vai quebrar a parede com cuidado para achar ali o cano que está vazando, vai trocar esse cano e depois fechar a parede. Aí sim vai ter vazamento? Não, não vai ter mais vazamento. Acabou. Então entenda que você precisa olhar para essas feridas emocionais e a sua história é o caminho. Você hoje não consegue sair de um relacionamento tóxico, por quê? Porque as suas emoções, as suas feridas emocionais, elas estão decidindo por você. É como no exemplo que eu dei da minha paciente, era a menina lá de 2 anos, que foi abandonada emocionalmente pela mãe, que não queria reviver aquilo, por isso ela criou um padrão de servir, de se doar, e quando estavam, entre aspas, sugerindo para ela tirar aquilo, mesmo que aquilo fosse ruim para ela, mesmo que aquela relação fosse de desvalorização, de falta de alegria, ok, eu prefiro ficar porque a minha dor é muito grande. Agora, quando eu trato a dor que era muito grande, agora ficou só evidência. Realmente essa relação é ruim. As crises de ansiedade acontecem por essa relação que eu estou vivendo aqui. E aí, claro, quando você trata a causa, você elimina o sintoma. É possível que você saia de um relacionamento tóxico, desde que você esteja disposta para valer a sair dele. Porque também tem muita gente, e eu não sei se é o teu caso, tem muita gente que quer
uma mudança. Aí, não, eu quero sair de um relacionamento. E aí quando começa a entender que existe um processo e que não é uma fórmula mágica e que não é um atalho, elas desistem. Guarda isso que eu vou te falar. Enquanto o medo de sair dessa relação, ele for menor do que o medo de permanecer nessa relação, você não faz nada. Porque a gente só se move quando a dor ela tá realmente insuportável. Quando você toma consciência que não dá mais. Eu não quero mais isso para minha vida. Por exemplo, coloca aqui para mim de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo. Hoje, qual é o nível do teu sofrimento? 0 é nada e 10 é tudo. Coloca aqui para mim. Seja sincera. Talvez o teu sofrimento seja um relacionamento tóxico, talvez o seu sofrimento seja o medo, né, de fazer uma transição de carreira, talvez o seu sofrimento seja uma relação tóxica com um parente, pessoas que acabam te aborrecendo e tirando a sua energia. Coloca aqui, a Valquíria, como dizia Freud, quando veio tudo truncado aqui, Valquíria. A Elis, 10, a Geisa, 5. Ó, vou pegar esses dois exemplos, ó, que são bons exemplos aqui, da Elis e da Geisa. Ó, a Ribeiro, 10, a Geise já foi 10. Olha só, se o nível hoje do teu sofrimento é 10, se ele é 10, tá insuportável. E digamos que você tá a um passo dessa decisão. Você precisa ser, talvez, você precisa se convencer minimamente. Agora, para quem botou aqui 5 ou 6, como a Alzenira está aqui, talvez você ainda não... Toma cuidado com o que você vai ouvir agora, tá bom? Mas só para você entender, talvez você não tenha sofrido ainda o suficiente para tomar essa decisão. Talvez não esteja doendo o suficiente para você tomar essa decisão, tá bom? Por quê? Porque quando a dor é insuportável, não tem como você não mudar. Eu gosto sempre de usar o que aconteceu comigo há 10 anos. Há quase 10 anos, no dia 8 de novembro vai fazer 10 anos que eu fiz uma cirurgia para tirar um tumor aqui no pescoço. Há 10 anos eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. E eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que ia acontecer. Porque aqui não foi possível fazer uma biópsia e alguns médicos estavam otimistas, outros pessimistas, enfim, eu fui como uma gelatina para a mesa de cirurgia. E nos dias que antecederam aquele momento, eu vivi uma grande incerteza na minha vida. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. E bateu em mim um grande arrependimento de uma vida que eu vinha levando, de muito sofrimento, de muito abuso de álcool, e que eu estava o quê? Extremamente infeliz. Só porque eu não tomava uma decisão. Eu estava muito infeliz. Tudo deu certo, como você pode perceber, né? Estou aqui vivo. E hoje, o que me motiva todos os dias a estar aqui com você, a fazer os meus atendimentos, a estar com as minhas filhas, com a minha esposa, o que me motiva é não voltar àquele ponto que eu vivia há 10 anos. Eu não quero, e eu honro de verdade tudo o que aquele Márcio Ogata viveu, o que ele foi, mas eu não quero voltar para lá, porque a dor é insuportável, entendeu? Então essa dor, ela precisa realmente, para você tem que ser um não enfático. Não, eu não quero mais isso. E aí você agir.
E talvez você que colocou aí 5, 6, você esteja sendo dominada pelas suas emoções para aliviar a dor que você está vivendo. Porque a mente, ela quer o quê? Garantir a sua sobrevivência o tempo todo. E a adaptação é um recurso. Então, ó, se você quiser entender melhor o que você está vivendo, ó, digita trauma aqui para você ganhar uma sessão de avaliação gratuita comigo. Você vai receber um link no seu direct aqui do Instagram e aí você clica, lá tem um formulário para você preencher 5 perguntas para que eu saiba quem você é, tem o seu contato e aí eu possa te chamar para essa sessão gratuita. Tudo bem? São poucas semanas, eu vou fazer acho que 2 semanas, as 2 próximas, que eu tô com uma agenda um pouquinho mais flexível e depois não vai ter mais. Então corre para você participar disso, para que você possa ter aí, entender a sua história, entender as causas de você, por exemplo, não sair de um relacionamento tóxico, de você permanecer nesse sofrimento. Enquanto você não fizer as pazes com a sua história, fica muito difícil. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a Geisa. Ando agindo, mas para mim é muito difícil passar uma borracha em tudo vivido. O ponto não é passar, Geisa, uma borracha. É você dessensibilizar. É você dessensibilizar aquilo que te faz sofrer hoje. É como uma ferida mesmo. Imagina que você caiu, machucou o teu joelho e essa ferida está aberta. Quando você toca nessa ferida hoje, dói, não dói? Por quê? Porque ela está ali aberta, ela não foi tratada. E com as nossas feridas emocionais é a mesma coisa, dói e aí você sofre. Ressignificar é você o quê? É você curar, é você tratar aquela ferida, dando uma nova interpretação para que quando você lembrar daquilo, você não sofre. Porque essa é uma pergunta, Geisa, que muita gente faz para mim como hipnoterapeuta. Não é nem uma pergunta, é quase um pedido. Apaga tudo o que eu vivi de ruim na minha vida. Seria bom, mas eu não tenho como fazer isso. Mas tem como você não sofrer mais por aquilo que te machucou. É você olhar para o teu passado, saber, claro, o que aconteceu, mas não sofrer mais. E isso é libertador. Isso é libertador. Aí você passa o quê? A ter uma vida baseada em evidências. Você passa a ter uma vida, um comportamento totalmente diferente. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Boa, escreve trauma aí se você quiser uma sessão de avaliação como a Elis fez agora. Oi Ana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Boa, Ribeiro, isso aí, escreve. Alzenira, tô igual a Geisa. Então você precisa dessensibilizar essas emoções, entendeu? E aí quando você dessensibiliza, você está curando essa ferida emocional. Imagina se você vivesse, eu dei esse exemplo, né, de você ralar o joelho, né? Na infância a gente faz muito isso, né? Sei lá, andando de bicicleta, jogando bola, a gente cai e rala o joelho. Imagina se essa ferida nunca tivesse sido cicatrizada. Como é que estaria a sua perna hoje? Como é que você estaria andando? Você estaria andando o quê? Toda torta. Por quê? Porque aquilo machuca, aquilo incomoda. E com as nossas emoções é a mesma coisa. As nossas feridas emocionais, se elas não forem tratadas, é você andando torta, é você carregando um peso muito grande na tua vida. Entendeu? Então tá na hora de você olhar para isso para valer. Olhar para a sua história, olhar para as suas feridas emocionais, porque do momento que eu faço isso, aí sim eu consigo tomar uma decisão consciente. Esse relacionamento realmente não é para mim. É como o exemplo que eu falei da minha paciente. Quando ela curou a ferida emocional dela do abandono, aí ela, digamos, ela voltou para casa e olhou lá o marido dela, que, ok, por mais que ele já tivesse uma idade assim como ela, eu acho que ele, assim, não era nenhuma grande idade, eles tinham 60 e poucos anos, mas isso é um problema agora dele, e ele tinha condições sim de viver e sobreviver, só que ela precisava olhar para ela, ela precisava olhar para a vida dela, e aí ela tomou a decisão do divórcio, e deu tudo certo, e principalmente, olha só,
ela cessou com as crises de ansiedade, porque as crises de ansiedade vinham da onde? Dessa vida difícil que ela tinha com aquele ex-marido. Tudo bem? A Geisa, como entrar na comunidade? A comunidade Coragem hoje é uma comunidade que vem, né, das pessoas que fizeram a blindagem emocional. O caminho agora é refazer a blindagem, Geisa, é refazer a blindagem. A Ana, não tem como apagar o passado, mas dá para fazer um presente lindo, fazendo as pazes com o passado. Pois é, a Ana, integrante da comunidade Coragem, fez o processo comigo, acho que quinta-feira ou quarta-feira passada. Até preciso saber como que ela tá. Mas é isso, é fazendo as pazes que a gente se liberta. É assim que a gente muda a nossa vida. Lembra? São as decisões que mudam a nossa vida. E a vida, ela tem muito ainda para você viver. Ela tem muito ainda para você criar, para você reescrever a sua história. Tem muitas coisas legais para você fazer. Não normalize mais a sua infelicidade. Não normalize mais a vida que você está vivendo. Tudo bem? Não normalize mais. A Geisa, quando é a próxima turma? Outubro. Agora em outubro. Tá bom? Não normalize mais esse sofrimento. A Eloide, quando uma pessoa fala que tem uma dor, mas não busca ajuda, é falta de conhecimento ou orgulho? Olha, podemos dizer que as duas coisas, né? E também, Eloide, eu acho que tem uma... É confortável, como eu disse, infelizmente, não é todo mundo que desperta. Por exemplo, você que está aqui, vocês que estão aqui hoje, vocês estão despertando, cada um no seu tempo, mas vocês estão despertando. Porque vocês estão aqui comigo há 50 minutos. Não é uma conversa fácil, né? Eu não estou contando piada aqui para vocês, né? Eu estou falando, né, baseado em estudos científicos, na minha experiência como hipnoterapeuta, nas minhas horas de consultório, nas minhas horas de treinamento com pessoas, ou seja, não é uma conversa fácil, mas vocês despertaram. Vocês estão despertando, por quê? Porque está doendo. Porque está doendo. E nem todo mundo desperta. E a gente precisa compreender isso, né? Cada um tem o seu tempo. Eu, por exemplo, como eu disse na minha história, se eu não tivesse tido tumor no meu pescoço, eu não sei se eu despertaria. Eu não sei se eu estaria aqui de verdade. Porque a minha vida, ela era muito confortável. Ela era muito confortável. Então, assim, não tinha um motivo. Esse motivo veio através do quê? De uma dor muito grande, de me arrepender, de não estar vivendo uma vida congruente com os meus valores, com quem eu queria, de ser o pai que eu sempre sonhei em ser e não estava conseguindo. Aí sim, aí eu falei, não, agora eu tenho uma nova chance. Tudo bem? Ana, estou muito bem, avançando para a minha vida de coragem, obrigada, graças a você, obrigado. A Geisa, super faria pela terceira vez, então vamos fazer, Geisa, vamos fazer. A Neide, gratidão a você, eu que agradeço. Bom, amanhã, deixa eu até pegar aqui o tema, amanhã a gente vai falar sobre como os narcisistas te aprisionam em relacionamentos tóxicos. A gente vai falar especificamente dos narcisistas, tá bom? Então esteja aqui, compartilhe com as pessoas que você conhece. Amanhã, 8 horas em ponto, estaremos aqui para mais um Mentalidade Yogata, tá bom? Um lindo dia, uma linda semana, grande abraço, tchau!